Bom, gente, olá a todos. Tô gravando esse vídeo aqui porque eu senti a necessidade de deixar registrado como foi para mim o dia de ontem, dia 17 de abril de 2016, lá em Brasília. Algumas colegas me pediram para fazer, para contar, e eu particularmente acho que foi um dia histórico, um dia muito importante, né, na história do Brasil e até para mim mesmo, para minha história de vida. Então eu faço esse registro. Eu queria dizer que foi um dia muito bacana, muito bonito. A gente fomos aqui de Uberlândia em 13 ônibus, né? Esses ônibus bancados, seja pelas entidades sindicais que apoiaram o movimento, seja pelos próprios trabalhadores. É, então foram vários ônibus com trabalhadores aí de vários sindicatos, entre eles o do Sindiúte. Eu fui com o pessoal do Sindiúte. Lá em Brasília ficamos concentrados ali no estádio Nilson Nelson, né? Bem próximo da Esplanada dos Ministérios, onde já estavam acampados há 2 dias, trabalhadores vindos de outros lugares do país, de diversos lugares do país, especialmente os trabalhadores rurais sem terra. Os trabalhadores rurais sem terra, eles celebravam ontem 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, que ocorreu no Pará, onde cerca de 19 trabalhadores rurais foram assassinados no massacre. E ontem foi o dia que celebrou, né, mais um Abril Vermelho, que essa data é uma data que todos os anos celebra um maio. O mês de maio é todo tomado por lutas dos trabalhadores rurais, da esquerda, dos movimentos populares brasileiros, pela reforma agrária e por toda a pauta que a esquerda vem lutando por ela ano após ano. Então foi também esse dia marcante. Os trabalhadores sem terra estavam lá, muitos e muitos deles, de vários lugares pelo Brasil. E era muita gente, gente do Brasil todo, né? Eu me lembro aqui de todas as regiões, de, sei lá, de uns 15 ou 20 estados brasileiros. Eu tive notícia de pessoas que estavam lá. Estavam também os índios, né? Alguns índios, acredito que de uma tribo, estavam juntos com a gente, protestaram com a gente. Eu vi que eles fizeram uma dança, uma mística deles, enquanto se estava esperando ao início da votação do impeachment. Entendi, eu, né, não entendo muito disso, mas eu acreditei que eles estavam, né, fazendo ali um ato simbólico contra o impeachment, que eu achei muito bacana. Fiz até um vídeo. Estavam do campo da esquerda praticamente todos os partidos e movimentos, sindicatos. Não estavam presentes a Conlutas, né, na verdade PSTU e PCB, né, esse último partido do qual eu faço parte. Não estava lá representando o partido, estava lá como, né, pessoa, como ouvinte, porque nosso partido não participou oficialmente daquele ato, tampouco o PSTU, mas do campo da esquerda tinham várias e várias organizações. Bastante presente o pessoal, evidentemente, do PT e do PCdoB.
os meninos da UJS, da juventude do PCdoB, e os do Levante Popular da juventude do PT, foram aqueles que eu julgo os mais ativos, os mais atuantes, os mais alegres e festivos, vamos dizer assim. E a gente tomamos as ruas ali, no entorno da esplanada dos ministérios. A gente fez um ato muito lindo, muito bacana, desde o estádio até a frente ali do Congresso, do Palácio do Alvorada. E éramos muitos, né, aqueles que estavam lutando pelo impeachment, estavam lá também em um número considerável, mas bem inferior, eu acredito que 1/3 dos que estávamos pela esquerda. Foram muitas emoções, muitas ideias. Eu acho que eu tive contato com emoções e percepções que são novas para mim. Tudo aquilo ali me fez refletir muito, me fez sofrer muito, e tudo isso acho que contribuiu para que eu pudesse ter uma apreensão maior e melhor da realidade brasileira, que eu pudesse me aproximar mais da realidade brasileira, ampliando minha visão de mundo e conhecendo um pouco mais da história do meu país. Então eu queria dizer que fazer uma análise, né, desse contexto com base em situações históricas. Me parece que o Brasil não está maduro para uma ditadura, para uma democracia. Isso ficou claro para mim, e por várias razões eu acho que isso acontece. Quando eu nasci em 81, né, ainda no regime militar, e 4 anos depois o regime cairia com o movimento pelas diretas já. E aí em 88, 3 anos depois, veio a Constituição. Então eu tinha 7 anos quando veio a Constituição. As 2 lembranças que eu tenho de situações do período da ditadura que ficaram marcadas para mim foram apenas 2, foram as quais. Uma foi quando, isso acredito que em 86, 87, mais ou menos, acredito que dentro do processo de redemocratização já, houve um evento na escola em que eu estudava, um evento de estudantes secundaristas. Eu não lembro muito sobre esse evento. Eu lembro que foi um evento regional de estudantes de diversas cidades da região que se encontrou na minha escola no final de semana. E de repente a gente não soube disso, e numa segunda-feira chegamos lá e tava uma coisa, um frisson na escola, professores, os adultos, né, que eu era muito pequeno, terceirizados, diretora, todo mundo falando que houve esse evento, e que foi um evento como se fosse um evento terrorista, algo muito, muito mal, muito perigoso, muito ameaçador, né? A censura, é importante lembrar que a censura da época, ela focava principalmente nas questões que eram ameaça contra a ordem nacional, ou a segurança nacional, ou questões de pudor, né? Questões enfim, sexo, pornografia, essas coisas. Então, tanto uma coisa quanto a outra foi dita desse evento que teve nessa escola, né, que aqueles meninos seriam ali ameaças, pessoas perigosas que estavam ali tramando alguma coisa ruim contra
todos, e falou-se muito também que foram encontradas calcinhas, sutiãs espalhados pela escola, a escola estaria um caos, e que eles eram também, estavam promovendo, sei lá, orgia dentro desse evento. De fato, eu lembro que a gente chegou a ver algumas salas de aulas todas desorganizadas, as carteiras, mas não tinha nada demais, como sempre os estudantes se reúnem, às vezes alguma coisa fica suja, bagunçada, mas nada demais. Essa foi uma das questões. E uma outra questão foi quando, né, um professor dessa nossa escola, ele chegou a ser preso porque ele andou, se salvo engano, fazendo pichações, né, escrevendo nos muros da escola frases de protesto, que eu não sei quais, enfim, mas isso é fato, é fato notório que ele foi preso por isso, né? Algum tempo antes desse fato aí desse evento dos estudantes. Mas assim, são situações que evidentemente não se repetiram, não se falou muito mais nisso, porque aí veio a Constituição, a redemocratização, e da minha cabeça de menino isso passou, né? Eu evidentemente que não dei bola para isso, até esqueci disso por muitos anos. E, e aí, o que sucedeu? Eu, como sou dessa geração, nasci nessa época, eu logo passei a me acostumar com a ideia das liberdades democráticas, né? É, e aí aconteceu que quando meus pais falavam, né, principalmente a minha mãe, como que foi na época em que ela era jovem e que imperou a ditadura, ela morava em Uberaba, contando uma situação em que praças públicas eram sitiadas pela polícia que reprimia estudantes. Ela conta isso chorando, com muita emoção, é muito comovente ver ela falar isso, mas para mim, eu escutava aquilo e pensava, poxa, mas isso é tão distante, isso ficou para trás, isso não é possível mais isso acontecer. E até meus próprios pais e os mais velhos falavam dessas situações assim com essa entonação mesmo de que não, realmente isso já era, o Brasil não é mais assim, agora isso não tem mais vezes de acontecer. Então eu me acostumei com isso. E realmente, para mim, até ontem, né, em Brasília, e isso parecia algo muito distante. Só que eu cheguei à conclusão que não é bem assim. Então, e com o fim da ditadura, né, em 79, 80 também surgiu o PT, fruto de grandes greves no ABC Paulista, né? Ah, logo o PT disputaria eleições presidenciais e viria em 2002, 2003, né, o Lula a se tornar presidente. No processo de redemocratização, a primeira batalha a ser travada, a primeira conquista do povo tirada do regime ditatorial, né, e das elites foram as eleições diretas. As eleições diretas, embora tenham sido uma conquista, eu imagino que para as elites não impediria com que eles, sendo donos do poder, se mantivessem no poder pelo próprio processo eleitoral, até porque fica aí instituído uma democracia representativa, né? Um processo eleitoral burguês. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que a própria Constituição de 88, democrática e cidadã, e sendo ela democrática, foi ela construída a várias mãos, construída num amplo processo de discussão, de embate de interesses, né, de diversos setores da sociedade, onde a elite também conseguiu garantir
de certa forma, algumas brechas, algumas condições, foram feitas, diria assim, algumas concessões às elites e o que ficou assegurado nos termos constitucionais e para que depois eles viessem a desconstruir tudo aquilo que estava sendo colocado. E a gente sabe que eles realmente vêm fazendo isso desde então, desde sempre, tentando destruir, tentando retroagir em relação aos direitos garantidos na Constituição. É de fato uma Constituição bastante progressista, uma Constituição que a gente tem que respeitar e defender, sim. Então ela foi aprovada, conquistada, mas também dentro de certos limites que para eles não os ameaçavam severamente naquele momento. Então passou. E aí, sucessivamente vieram governos burgueses, né, governos das elites, que mantiveram esse poderio deles, que eu vejo hoje, que não se acabou, não diminuiu, que não se deslocou para lugar nenhum, ele sempre esteve ali. E aí, agora, né, quando o PT se elege, também não me parece que o PT, a eleição do PT representou algo como uma ruptura, não representou algo como uma ameaça aos interesses burgueses, muito pelo contrário. Eu vejo que eles estavam seguros de que o PT, na medida em que há muito tempo já sinalizava para uma política de conciliação, né, para alianças com setores burgueses, então eu acredito que a elite esteve segura de que o PT não ameaçaria os seus projetos como não ameaçou. Né? Até mesmo hoje, diante da possível queda da Dilma via impeachment, por mais que tenha sido o governo do PT um governo mais voltado para os interesses dos mais pobres, a gente sabe que não rompeu e não quis fazer ruptura alguma e sempre pactuou com os interesses deles. Então, eles estavam seguros disso. Só que, por outro lado, né, o PT chegou, acho que, um ponto em que ele cumpriu o seu papel para as elites, né? As elites se deram por satisfeitas. De fato, algumas medidas tomadas, algumas ações do governo do PT ofenderam muito, incomodaram muito as elites. Então havia e existe, né, um certo ódio, uma certa contrariedade nesse sentido. Bom, o fato é que eles estão aí a retirar o PT do poder. E aí, olha só, analisando esse processo, a gente observa que, em primeiro lugar, o processo de democracia representativa burguesa que norteia as eleições, ele permitiu, né, embora totalmente contraditório, totalmente questionável, ele permitiu a renovação dos governos do PT por mandatos consecutivos, e eles temem que isso aconteça novamente. Então, a eleição da Dilma por um processo eleitoral legítimo, eles estão destruindo, desconstruindo e tirando ela de lá por meio de um processo, de uma manobra, né, contrariando essa conquista da democracia, do voto direto. Também a própria Constituição,
que é uma outra conquista da redemocratização, está sendo atropelada. Quer dizer, então, eles hoje estão buscando essa elite que está na Câmara, essa elite que está governando o país, que está dominando o país, eles estão querendo retroagir, eles estão querendo resgatar um nível de poderio, de mando, de autoridade que eles perderam de certa forma ou que foi dificultado pela redemocratização. Então isso mostra que a Constituição, a Constituinte, a redemocratização, ela essencialmente ela não afetou estruturalmente o regime democrático burguês, né, a ponto de ameaçar os seus interesses, o seu poderio, né, e permitir que um governo mais progressista pudesse trabalhar tranquilamente, sem sofrer resistência e tal. Então, o fato é que durante esses 30 anos aí de democracia, muito pouco tempo perante a história, o poder deles sempre esteve latente, sempre esteve ali, só esperando uma oportunidade para mostrar as suas garras, como está fazendo agora. Não, então é isso que está acontecendo. Assim eles estão fazendo e assim tudo isso está sendo perdido. Só que eu acho que há um legado desses 30 anos aí de Constituição, que é o seguinte: a minha geração que nasceu ali, quer dizer, filhos daqueles que, ou netos daqueles que viveram a ditadura, a gente teve a possibilidade de construir uma cultura libertária, uma cultura rebelde, uma cultura política calcada na ideia das liberdades democráticas. Aquilo que desde a minha infância eu venho acreditando. Só que uma questão tem aí. Eu particularmente acreditava que de fato isso não fosse mais possível de acontecer, que de fato imperava hoje no país, né, uma democracia de verdade, uma democracia efetiva. Mas isso não é real, né? Infelizmente, a gente pode perceber agora que nós temos sérios problemas. E eu acho ainda que o projeto que esse pessoal tem de poder, ele é tão ruim para a classe trabalhadora que ele não é confessável. Eles não podem dizê-lo. Então eles trazem um discurso de somos contra a corrupção, para poder tergiversar e para poder atingir pela via do discurso os seus objetivos e conseguir que as massas, ou setores, pelo menos setores médios, comprem o seu discurso. E, infelizmente, muitos da classe trabalhadora também compram esse discurso. Então, o que aconteceu em Brasília foi um tribunal de exceção, porque ele não foi legítimo e ele não caberia dentro de um Estado democrático. E tem ocorrido várias e várias outras situações de repressão profunda a movimentos populares, de censura a blogs, a mídia, canais de mídia alternativa, que demonstram que nós estamos, de certa forma, entrando em uma situação muito, muito preocupante, muito séria, muito grave. Se isso continuar assim, nós poderemos ter algo semelhante ao que ocorreu nesses 20 anos de ditadura no Brasil. Só que, como nós temos esse legado, digamos assim, a palavra
palavra da moda hoje, né, dizer esse legado da Constituição, desde a redemocratização, nós também temos muita gente, acho que milhões de brasileiros, que sabem o que gozar dessas liberdades democráticas, que têm algum conhecimento e algum interesse pela história do seu país e sabem também o que foi não ter, né, ao menos pela vivência com os nossos pais, algum tipo de vivência, mesmo que na infância, e mesmo pelo conhecimento histórico, o que é não ter essas liberdades. Então, eu acho que somos milhões de pessoas a contestar e com disposição de enfrentar essa situação. Então, isso me deixa mais tranquilo, né? Isso me deixa mais otimista e mais esperançoso. Que as gerações do futuro saibam que tem professor aqui, que tem professor que ensina em nome da humanidade, em nome dos pobres, dos desválidos, em nome daqueles que não têm que se defender de uma justiça que não existe para pobre, de uma injustiça injusta coletivamente. Bom, resumindo, o que aconteceu ontem em Brasília foi uma farsa, foi uma das etapas iniciais de um processo que pode nos levar para um caminho muito obscuro, para um caminho muito perigoso, para todos nós, para todo o país. Então é preciso a gente estarmos dispostos, porque o Brasil vai precisar de nós todos. A gente tem que ir para as ruas. Eu acho que, como eu disse, somos muitos, somos milhões. Eu acho que hoje também temos mais condições, mais instrumentos do que a elite, do que tínhamos antes, como a elite também tem os seus, para poder fazer denúncia, para poder fazer organização, né? Como a própria internet. Enfim, então vamos continuar trabalhando, a luta continua, e eu acho que os fascistas não passarão. É isso aí, gente. Tô deixando registrado, e é uma intenção minha também, já há um bom tempo, fazer mais registro de tudo que a gente faz, produzir mais mídia e tentar colocar a nossa voz, tentar denunciar esse sistema, tentar estressar esse sistema e levar a história, a informação, o conhecimento e as nossas emoções para o máximo de pessoas que a gente consiga. Não é fácil, não, mas a gente precisa caminhar mais um pouco, né? Ainda que seja necessário a gente dar a nossa vida por isso, porque é da nossa vida que se trata. É um perigo para as nossas vidas o que está em jogo. As nossas vidas, para eles, não é nada, pois nós temos que fazer das nossas vidas instrumento para dizer a eles que esse caminho não está certo. Valeu, gente. Força. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada a força pra cima que não cessa adivinhar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar.
mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno.